Olá, pessoal. Este é mais um episódio do Pode Entender, um podcast que fala sobre as verdades bíblicas e também sobre o único Deus. Na produção, direção e arte é o Dé, que vocês já sabem, e eu sou a Esther. Essa semana nós conversamos um pouco com o pessoal do Estrutura, que é o nosso grupo de estudos, e vamos ver o que eles comentaram sobre as mensagens desse último domingo. Temos que renovar nossa mente. Deus tem nos falado a cada sermão. Temos que levar a Bíblia a sério. Nunca devemos abandonar a palavra de Deus. Não devemos nos levar pelas coisas desse mundo. Cristo venceu a morte. Não podemos temer a morte. Tratar do corpo, zelar pelo corpo, é honrar o Senhor. Não existe pecadinho. Pecado é pecado. Não devemos cair nas armadilhas do diabo. Viver no pecado, já estamos mortos. Não ganha o reino estando no pecado. Temos que ser firmes no Senhor e com certeza vamos ganhar o reino de Deus. A gente não tem que ver a morte como um fim, mas e sim como um início da sua eternidade. Eu anotei isso. É isso mesmo. Só enfrentaremos a morte se tivermos o coração mudado e a consciência da ressurreição. Tratar o corpo e honrar a Deus, foi o que ela falou, né? E ele também falou que nós devemos dizer aos outros, né? Ou perguntar, você já nasceu de novo? Você crê no Cristo ressurreto? Entre nós, tem pessoas que não conhecem a Deus, então a gente tem que levar esse evangelho, né? E o nosso trabalho não é vão no Senhor. Para aqueles que não creem, para eles não tem um fim, né? Ali acabou. Para nós que cremos, não. Ali é um começo, né? É um começo da eternidade, né? Não pode ver a morte como com medo. Eu não quero morrer porque é isso. Não, tem que ver como se fosse uma porta para você ir para a eternidade, para você ter aquela glória e aquele espírito que sempre teve ali. Uma parte que me chamou a atenção foi justamente essa parte aí que vocês comentaram sobre o temer da morte, né? Isso realmente mostra a convicção que você tem em Cristo, né? Porque se você não tem essa convicção, você acha que a morte ela é uma coisa ruim, né? Que é um momento ali de meu Deus, esse realmente é o fim, né? E não é o fim, a gente sabe que... Eu, inclusive, pessoalmente, eu lido um pouco mal com a morte, mas não no sentido de meu Deus, acabou. Eu sou até o oposto disso, sabe? Tipo assim, a pessoa fica muito mal, cara, porque alguém morreu, e eu não fico, velho. E eu não fico. Caramba. Eu já começo a pensar nessas coisas. Toda vez que alguém morre, eu fico pensando nisso. Mas e quando morre assim, alguém muito querido? Cara, eu choro de muita saudade, de muita tristeza. Igual morreu quando morreu meu tio, né? Mas mesmo, cara, assim, no outro dia, eu já tô legal. Tipo, eu tenho essa consciência, sabe? Que a morte, ela não é um negócio que acabou e já era. Esse meu tio, inclusive, ele não era cristão. Ele não era. Assim, nunca se declarou, em nenhum momento. A minha vida inteira que eu conheci ele, sempre era mais assim, espírito e tal. Mas mesmo assim, porque a gente também acredita na soberania de Deus para as coisas, né? Então, assim, se ele foi, se ele não foi, né? A gente não sabe. A minha avó, por exemplo, ela era uma pessoa também que não era cristã. Nunca foi, a vida inteira. Mas ali no fim da vida dela, ela teve um encontro com Deus, assim, tipo, 10 segundos antes de morrer. E eu tenho certeza absoluta que minha avó foi salva. Então já do meu tio eu não sei, eu não tava ali, entendeu? Da minha avó eu sei porque, né, tem os relatos e tudo mais. Agora dele não. Então assim, a morte ela é a morte. Né? Não tem jeito. Mas a gente tem que sempre encarar nesse sentido de que... Falando sobre isso, né?
que é bom, que a gente não deve se desesperar na morte, tararã, tal, né? Porque a pessoa vai pro céu, tal, que é bom. Aí ele fala, mas e a pessoa que nunca foi na igreja, que não tem conhecimento de Deus, né? Como que você vai lidar com isso, né? Aí ele falou assim que você não conhece a pessoa, no último momento ela pode ter aceitado, pedido perdão a Deus, se arrependeu. E pessoalmente isso me confortou, porque, né, tem pessoas que a gente sabe que morreu e você acha, ai meu Deus, tá sofrendo eternamente, né? Isso é muito triste, você pensar de uma pessoa chegada sua, né, pensar uma coisa dessa é muito triste. E pessoalmente isso, porque tem pessoas que a gente sabe que conheceu a palavra, mas se afastou. E ao nosso ver, ela estava afastada quando morreu. Mas você não sabe daquele último momento, né? Aí fala do ladrão da cruz, né? Que no último momento ele pediu perdão e Cristo falou que ele estaria com ele no paraíso. Então eu acho que isso é um conforto pra gente pensar assim, né? Bom, gente, como vocês sabem, quem sempre nos ajuda a entender as mensagens e a tirar as nossas dúvidas são os nossos queridos pastores. O pastor Lindbergh de Moraes, o senhor está bem? Hoje o senhor está feliz essa semana, né? Semana toda e mais um ano todo, muito feliz, graças a Deus. E o nosso pastor Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Sim, feliz também? Tô bem. Bom, gente, a nossa série Edificando a Igreja foi encerrada no domingo, com as duas mensagens. Pela manhã, o subtema foi a destruição da morte, e foi falado em 1 Coríntios 15. O nosso pastor Lindbergh colocou como temas principais a morte, a ressurreição e a consciência sadia de quem crê. Ele também falou sobre o elo de ligação da igreja invisível e o que é vencer a morte. Muito importante os assuntos, hein, pastor? À noite, o tema foi Sejam fortes para amar. 1 Coríntios 16. E o Senhor nos aconselhou, nos deu 2 conselhos. Primeiro, não descuidar da fé. E o segundo, não fazer nada pelo amor. Sem amor, né? Na verdade, né? Sem amor. E aí eu queria começar com vocês dois perguntando o que é vencer a morte, porque esse foi um dos temas principais. Quem vai começar? Ó? Quem está muito feliz essa semana? Muito feliz. Eu posso começar. Primeiro, eu devo, como diz a linguagem clássica, preambular essa conversa, agradecendo muito a iluminação de Deus na vida do pastor Petrônio, por escolher uma série tão oportuna para a igreja. Né? Edificar uma igreja. Isso é uma das coisas que, com sinônimo ou de outra forma, vamos estar sempre precisando fazer. Mas acho que eu achar interessante foi começar por Coríntios, porque é como se nós estivéssemos olhando o Coríntios de hoje, com situações diferentes, notadamente, mas muito semelhante a uma igreja de Corinto, com seus problemas, com suas dificuldades. Eu lembro que ao longo dos Pode Entender, nós comentamos algumas coisas semelhantes, por exemplo, a corrida atrás de ídolos, entre aspas, né? Aquele que prega mais, o que está mais na mídia, o que tem mais seguidor, todo mundo correndo. Esses são os Paulos e Apolos de hoje. Né? Você fica também dividindo a igreja por isso. E às vezes é uma divisão que você nem sente. Quem faz às vezes nem sente, mas quem ama a igreja ao ponto de querer ver todo mundo lá, esses sentem. Sentem quando falta um, quando falta 2, quando falta 3, sentem do mesmo jeito. Então, às vezes, quando você sai com uma razão desta, atrás de ouvir Paulos e Apolos, eu entendo como falta de edificação. Então, o pastor chamou a atenção nesses dados que deve ter edificar a igreja com essa série de explicações que foram dadas no livro de Coríntios. Mas, então, por isso, minha gratidão a Deus pela vida de Petrônio e pelo nossa série, certamente, outras virão, de modo assim, bem compromissado como ele fez,
trazendo muito conteúdo para a igreja, deixa a gente muito seguro de que a igreja está bem orientada. Eu digo também que é o retrato do Brasil, né? Você tem um bom conteúdo, você tem bons professores. No caso da nossa igreja, a gente é pública, né? Ela abre para quem quiser. Então você não pode dizer que está pagando, que não vem para aqui porque paga. Então a igreja está aberta. Você quer bom conteúdo, você vem. Ela é pública, ela não está cobrando ninguém, nem matrícula, nem nada. Você vem, assiste o culto e vai embora se quiser fica. E é conteúdo bom. Então não dá nem para dizer que não tem escola pública, escola boa, porque a escola pública está ruim e a boa não posso pagar. No caso de igreja, a igreja de Vila Otália quebra esse paradigma. Ela é uma boa igreja, ela é pública e ela tem bom conteúdo. Então, isso nós vimos e temos visto. E o compromisso que foi desde os anos, um pouquinho antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, nós já estávamos com essa visão de colocar as coisas online, colocar mensagens online, trazer os sermões online para que as pessoas também pudessem acompanhar. Então, isso mostra que a igreja de Vila Otália tem um grande compromisso, sem ser grande igreja, como alguns acham que grande é o tamanho e o número, né? Uhum. Então, fico muito feliz em ver que a igreja de Vila Otália está acertando, está retomando seus caminhos, está seguindo a sua caminhada. Agora, sobre o que é vencer a morte. Eu fiz uma pergunta a mim mesmo, mas eu não usei essa pergunta no sermão, porque eu queria trazer ele para cá. O que é necessário para ressuscitar? Morrer. Né? Mas a gente ama tanto a morte que a gente não quer morrer, mas quer ressuscitar. É engraçado. Mas não quer morrer. Mas não quer morrer. Então você não consegue destrinchar isso. Isso é um mistério da vida. Por isso que Cristo disse com muita clareza: não dá para entender como você quer entender, Nicodemo. Não, da forma que você estudou, você não vai entender. Uhum. Tem que ter um nascimento novo para isso. Aí, mais uma vez, eu preciso o que para nascer? Ele discute. Vou ter que voltar ao ventre materno? Continua sem entender. Então, vejam, para vencer a morte, é preciso ressuscitar. Porque sem a ressurreição, tem muita gente viva, mas que já morreu. Ou muita gente morta, que pensa que está viva. Ou seja, o mistério é esse. Eu tenho que morrer para ressuscitar em Cristo. Se isso não for feito, eu não venci a morte. É a grande ênfase de Paulo. Não adianta você ser uma pessoa assustada, temerosa com a morte e dizer que é cristão. Eu lembro-me, talvez isso tenha me feito pensar mais ainda, porque a minha conversão, se há um momento que eu lembro, foi essa preocupação que eu tinha para onde eu ir depois da morte. De lá para cá, eu sempre tenho observado isso. Se nós, de fato, quisermos vencer a morte, vai ter que aprender a ressuscitar em Cristo. Acreditar que ele morreu e que ele ressuscitou. Se isso não acontecer, você não vai vencer a morte. Pode ter, as vãs filosofias não vão te ajudar, as filosofias úteis não vão te ajudar, porque é um mistério, é um segredo. É você saber que a qualquer hora pode deixar de existir. Eu uso muito esse termo quando dou aula de ética. Eu digo, a gente sai da linha da existência. Não tem como não dizer que meus amigos que já morreram, meus familiares já morreram, estão comigo. Não vou criar essa ilusão. Estou vendo eles toda hora. Não estou saindo da linha da existência. Mas eu só vou entender que eles venceram a morte se eu tiver a convicção do que diz a palavra. Eles vão ressuscitar no último dia. Há uma ressurreição. É verdade esse argumento. Assim a gente vence a morte. Então a fé é o que o senhor Aí falou vem que tá ligado. Aí vem o passo seguinte, né? E como já poderia alguém perguntar, eu acho engraçado essas pedagogias paulinas. Parece que ele está sempre trabalhando com alguém que está perguntando, mas e como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou conseguir ressuscitar sem ter morrido? Porque ele associa a ressurreição à morte física. Uhum. Não, mas aí Paulo explica, Jesus Cristo explica a Nicodemo, não é isso que eu estou falando. Então talvez a gente precisa saber, talvez não, não dá para viver uma vida na presença de Deus sem a fé. Porque ele diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus é viver na sua presença, louvando, glorificando a Ele. E por que sem fé? Porque é em cima do invisível, de Hebreus 11:1. Então não tem como eu ver uma ressurreição.
Cristo foi o modelo. E muitos vendo não acreditavam. Veja que não é só isso, e nem é isso, né? Cadê você, Tomé? Toca aqui, então. Eu digo, não é a ressurreição, eu quero ver o corpo. Se eu ver o corpo, eu digo, então ressuscitou. Mas ele não, a questão da ressurreição não é necessariamente em corpo, né? Então, é muito profundo esse tema. E Paulo não deixa barato, dizendo, olha, se não entender, é vã a tua fé e a tua pregação. A fé que não leva você para acreditar na ressurreição é inútil, porque ela não venceu a morte, né? Essa fé que não vence a morte não admite que a ressurreição seja uma realidade. Me ajuda aí, pastor. Ajuda aí, pastor Petrônio. Estava pensando aqui o quanto o tema da ressurreição para o apóstolo Paulo é caro, né? É muito caro. E a gente é que talvez na hora de ler as coisas que Paulo escreveu, nas várias cartas que tem no Novo Testamento, não percebe o quanto ele valoriza essa temática, né, da ressurreição. Por quê? Porque a experiência pessoal dele com Deus é com o Cristo ressurreto, né? Ele não estava lá com Mateus, Pedro, Tomé, né? Ele não andou aqueles dias com Jesus. O encontro dele pessoal com Cristo é com o Cristo ressurreto. Então, se tem alguém que tem que levar isso a cabo mesmo, de verdade, com o maior compromisso, é esse homem chamado Paulo. Então, para Paulo, o tema da ressurreição é fundamental. É uma coisa que eu comentei com o pessoal lá do Estrutura, você estava lá. A gente entrou agora na parte do calendário, que é o advento, né? E que dentro da estrutura do calendário litúrgico é o início do ano, na verdade, né? Só que eu falei, o que é mais importante? O Natal ou a Páscoa? Né? Eu perguntei pro pessoal. E a gente tende a pensar que o Natal é muito mais importante porque o calendário normal, secular, ele faz a gente dar muito valor pro Natal, né? Os presentes, as famílias, os shoppings, aquela coisa que o Natal é o grande evento, o evento dos eventos, esperado o ano inteiro. Acho que também tem uma relação de tá acabando o ano, né? Ufa, então acho que... Mas para o cristão, a Páscoa, ela é muito mais, deve ser muito mais celebrada do que o Natal. Como assim, pastor? Bom, o Natal fala do nascimento de Jesus. O muçulmano não nega que Jesus nasceu. O judeu não nega que Jesus nasceu. Um cientista, procurando evidências históricas, ele vai se deparar com o fato de que existiu esse homem, né? Na Galileia, em Nazaré, nos primeiros séculos. Filósofos, né? Como Sêneca, por exemplo, afirmam ter, né, lidado com a contemporaneidade ali de Jesus. Então, assim, afirmar que Jesus nasceu e existiu, isso não é segredo e mérito dos cristãos. Agora, o judeu, ele nunca vai dizer que Jesus, esse Jesus que nasceu, é o Filho de Deus, é Deus encarnado, e por isso ele é o Messias prometido, o único capaz de reverter a maior sentença do pecado, que é a morte. O judeu não vai afirmar isso, porque o dia que ele fizer isso, ele deixa de ser judeu e se torna um cristão. O muçulmano é a mesma coisa. Então a grande tônica, a grande singularidade da mensagem cristã é a ressurreição. É por isso que Paulo diz, se nós não afirmarmos isso, não pregarmos isso, a nossa fé, ela é vã. Nós temos que crer nesse Cristo que venceu a morte, que ressuscitou para nos livrar da condenação da morte, porque veja, a morte, ela é o símbolo do pecado, né? Por assim dizer. Foi Deus que disse, no dia que comer, certamente vai lá. Então, carrega-se essa... É interessante lendo Gênesis, principalmente logo após o capítulo 3, que é quando o pecado entra no mundo e com ele a morte, como diz Paulo aos Romanos, que você vê em seguida o que acontece? Caim mata Abel. E aí, capítulo 5, vem o livro da geração de Adão.
E aí ele começa a fazer uma estrutura genealógica e ele sempre termina dizendo que fulano morreu. E veio e morreu. Beltrano morreu, exceto, lembrando aqui, para não ser desonesto com o texto bíblico, o Enoque, né? Que é o único ali dentro da narrativa que aparece e fala assim, mas o Enoque andava com Deus, foi trasladado. Mas depois já retoma a ideia de que fulano nasceu, cresceu, morreu. Nasceu, cresceu, morreu. Isso é para mostrar que realmente essa consequência do pecado, o sinal do pecado do mundo é a morte. Por isso que Paulo diz, a morte é nossa inimiga, ela não está do nosso lado. E justamente por ela ser esse grande problema que simboliza o desligamento entre Deus e a criação, e Cristo como reconciliador dos céus e da terra, vem para quê? Para restabelecer de novo essa vida eterna com Deus, que só é possível agora por meio de Cristo Jesus. Então o Natal, no final das contas, ele só faz sentido, ele só brilha mais à luz da Páscoa, à luz do significado de que Jesus Cristo, que nasceu, né, no tempo e no espaço, como pessoa, só faz sentido a celebração dessa festa, a narrativa dessa história, se nós acreditarmos que ele é o Redentor, que ele é o Salvador, que a sua morte sacrificial, né, ela é de fato o remédio, a solução para essa condição terrível da qual todos nós estávamos destinados, estávamos condenados. Mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, o Evangelho vem como o anúncio dessa boa notícia, de que por meio de Jesus Cristo agora nós podemos ser salvos da condenação do pecado, que é a morte. Interessante aí, Eu pastor. queria complementar essa transição. Eu acho muito importante a gente lembrar que sem Paulo, eu sempre recordo um professor que eu tive no doutorado, sem Paulo, Deus teria que levantar outro Paulo, porque Paulo é quem sintetiza umas coisas muito complexas, né? Muito. Então, você tira tudo bem, tem os valores do Pedro, mas é incrível como Paulo tem um conteúdo extraordinário. Parece que é a junção, né? Por ele ser o que fala para os gentios, ele faz o elo entre o judeu e o... Quando é engraçado, porque certamente Deus não depende de homem algum, tá claro. Mas olha que ele não só não seguia, como perseguia. Aí a pergunta de Jesus é: por que você me persegue? O que está acontecendo que você está me perseguindo? É isso que é interessante, né? Porque uma coisa é não seguir, outra coisa é não seguir e perseguir. Tem alguns teólogos que dizem que, eu acho que foi um comentário feito do Calvino ao Sêneca, quando ele diz assim: olha, é interessante porque a perseguição é a maior demonstração de que aquelas coisas te incomodam. Se Jesus Cristo fosse apenas um paroleiro e que ninguém desse nada por ele, um homem como Saulo não ia se preocupar com ele, não. Mas Jesus Cristo incomodava. O que o apóstolo Paulo afirma, não vou lembrar exatamente aonde agora, que no relato de Lucas lá em Atos não aparece isso, mas depois Paulo contando a história do conversão, ele diz que Jesus disse para ele: duro é para você resistir aos aguilhões, né? Então é como se realmente Jesus não só naquele dia tivesse ido cutucar ele, mas já há alguns dias Jesus já estava: Paulo, vai ser pior para você. E ele passou 10 anos, né? Um período longe, não sei o quê. 3 anos na Arábia. 3 anos na Arábia. 3 anos ali também foi deve ter sido um preparo dele, ao lado né? do Gamaliel é uma coisa maravilhosa. Mas então, isso eu gosto muito de pensar nisso, né? De como é interessante você entender. Principalmente para gente que vive em algumas leituras, em alguns meios, que tendem a negar a revelação especial, né? A palavra. E você fica observando os elos de ligação, como isso vai dando evidência de que há algo sobrenatural. Então, Paulo não foi, deixa eu ver, eu estou precisando dele. Nada, Paulo estava incomodado com esse negócio. E a pergunta foi mesmo: você está me perseguindo por quê? Você não acredita, né? Por que está me perseguindo? Isso é interessante, né? Você não acredita e fica me perseguindo. Você devia deixar rolar, então. Mas realmente incomoda. Jesus Cristo era um ser fantástico, incomodava as pessoas com sua ação, com sua presença. E é uma ênfase que o pastor Petroni colocou, né? A coisa mais complicada foi Paulo ter o contato com ele ressurreto. Parando, aquele cara que eu perseguia,
Ressuscitou. Paulo, um assassino, né? Um assassino. Alguém que tem prazer na morte. Isso. Olha como isso vai. Olha como Deus vai costurando a história, né? Tinha prazer na morte, perfeitamente. Matava as pessoas em nome da sua fé. Não simplesmente porque ele era mau, hein, assim, né? E uma coisa que o pastor estava colocando é muito interessante. Você olha o Evangelho, ele tem uns momentos muito preciosos. O primeiro deles, que eu vou só ficar no Novo Testamento. O primeiro dele é o nascimento de Jesus. A forma como ele nasceu é duro de entender. A morte, muito fácil. Mata, vamos matar, isso a gente pode fazer. Mataram, aí ele ressuscita. Foi outro momento difícil. Que convulsão social. Esse homem estava morto, eu vi, mas ele está aqui, ó. Então isso incomodou bastante, né? Porque a vitória sobre a morte incomoda demais. Então quando você, numa sociedade como a nossa, extremamente materialista, você trata a morte como quem já venceu. Você adoeceu e morreu. Não, eu adoeci, foi a forma de acabar a minha existência, um corpo exposto a vários intempéries, adoeceu mesmo. Mas Deus podia curar? Podia e pode. Ele vai fazer o que ele quiser. Agora, morrer, eu não morro mais. Então isso incomoda. Tu tá morrendo? Não. Isso incomoda muito. É por isso que quando Paulo vê o Jesus ressurreto, ele deve ter imaginado no saber de agora, a questão agora está insustentável, né? Porque todo mundo falava, o cara tá falando comigo. E depois você vê como Paulo, ao longo do tempo, pelas cartas a gente vê como ele aprendeu a lidar com esse tema, dizendo... Morrer para mim é lucro. Exatamente. Pois é, você vê que vitória que ele teve? Porque não era uma coisa simples. Por que ele matava? Porque era o fim. Ele matava as pessoas que a morte acabar. Agora ele percebeu que a morte não é o fim, né? Cristo está ali do lado dele. Aí ele então agora está insustentável, eu não consigo mais avançar. Porque a grande defesa dele era matar para acabar tudo. Ora, se não morreu, tudo que eu estou fazendo é em vão. Olha como é interessante. Se não... Olha como é a questão da palavra vã, né? Se Cristo não ressuscitou, eu estou vencendo. Estou matando todo mundo. Estou acabando o cristianismo. Isso. Mas Cristo ressuscitou. Então, peraí, a coisa mudou totalmente de figura. E tem outra coisa também aí, que Esse está dando para manga, hein? Além de tudo estar sendo em vão, ele pode também, a gente pode aqui, né, numa hipótese, pensar que depois de tudo isso que está acontecendo, de Jesus ressurreto, aparecendo, ele pode ter pensado, pode ter sido em vão, mas de aquelas pessoas que eu matei, eu não matei elas. Elas ainda estão vivas. Quer dizer, ele estava lá no Estevão, né, que ele olhou e viu Deus abrindo o céu, né? Recebendo Estevão. É como se agora, pela graça de Deus, lá na eternidade, diante da presença de Deus, Estevão e Paulo vão se assentar na mesma mesa, mas é pela graça de Deus, por meio da morte de Cristo Jesus que isso é possível. Isso dá, então, o elo da igreja invisível? Isso faz um elo? Exatamente. Como é que é isso? Como é que é esse elo? Calvino, eu sempre gosto de brincar, pessoas perguntam, você é calvinista? Isso é ser, mas é de Cristo. Mas o ser de Calvino é poderoso. O homem era uma JC, é João Calvino, não, é Jesus Cristo. Eu brinco muito com isso no Mackenzie. Mas era uma iluminação incrível. João Calvino realmente ele tirar o chapéu à tese desse homem. Sempre eu digo, tem que recordar que era um recurso muito poucos e ele tinha uma iluminação especial para escrever o que ele escreveu. Então, quando ele coloca a distinção de igreja visível e igreja invisível, ele entendeu exatamente isso, né? O crente é aquele que ressurgiu dos mortos com Cristo. Pode estar dentro da igreja? Pode. Pode não estar? Pode. Eu lembro que isso foi um grande conflito que eu tive no seminário. Porque ainda conhecendo um pouco do Calvino, mas os professores tinham me levado a esse raciocínio, e eu cheguei a defender que eu podia ter salvo fora da igreja. Então isso muita gente não aceitava. Não, como é que pode? Se tu vai salvo, tem que estar numa igreja. E tinha os mais exaltados que a igreja tinha que ser presbiteriana. Então eu nunca concordei com isso. Sempre achei que essa igreja é visível, ela existe, e Calvino diz isso. E a gente não tem como saber, né? Só Deus sabe quem são os que estão realmente nutrindo a fé numa ressurreição, que de fato venceu a morte. A identidade do crente é o que venceu a morte em Cristo. Senão ele não tem como sustentar a sua fé. E aí, na mensagem da noite, o senhor falou
quem são... Ah, desculpa. Deixa só Pois eu- não, eu pode tava- complementar, Tá terminando pastor. o pastor falar e eu tava procurando aqui. Eu tô olhando aqui pra ver se Você meus achou? olhos não achou rapidamente aqui, mas ainda bem, glória a Deus pela internet, né? Que a gente acha rapidinho. Eu gosto da forma que a Confissão de Fé de Westminster descreve a igreja. Porque aí vai dentro disso que a gente está falando. Na Confissão de Fé de Westminster está registrado assim, no capítulo 25 da Confissão de Fé, que é o capítulo da igreja. Ele diz assim, né? A Igreja Católica, ou universal, vírgula, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Eu gosto disso, de pensar que a igreja ela é composta dos crentes do passado, do presente e do futuro. De que nós não temos comunhão apenas aqui com a igreja visível, presbiteriana de Vila Eutália, ou com o irmão que está nos ouvindo e nos assistindo aqui agora. Não, por meio de Cristo Jesus eu estou unido, eu sou irmão, eu sou corpo, com pessoas que eu nunca vi e nem conheço. Porque nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós comemos o mesmo pão, bebemos o mesmo cálice, né, que é a importância dos sacramentos, né, e tudo mais. Então, eu acho muito interessante a forma com que Deus, as coisas que Deus nos deixou para nos identificarmos como sua igreja, como seu povo, né, e isso transcende as épocas, né? Não é uma coisa da igreja desses dias. Nós aqui no século XXI, nós somos irmãos, temos comunhão com Agostinho, com Paulo, com Martin Luther King, com Dietrich Bonhoeffer, que falamos agora há pouco, e por aí vai, né? Ou com cristãos agora, que estão sendo perseguidos e condenados à morte agora lá no Oriente Médio, por exemplo. E por isso é nosso dever se unir a eles em oração, por exemplo. Porque é nosso irmão, é nossa família, é nossa casa que está lá, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, né? Então, há esse elo que se resume na palavra que nós muito utilizamos, que é a palavra comunhão. Olha só o termo que o pastor Petrônio usa, que está na Confissão de Fé. Se a igreja é dos que já foram, não tem um ex-membro, né? Ou seja, olha o que é a cultura da vitória sobre a morte. É que, de fato, como tantas outras, a gente não leva muito a sério. Uhum. Por que quem morreu com Cristo não morreu? Então, cadê fulano? Está lá na outra igreja. Qual? Na invisível. Na Deus já invisível. recolheu. Ainda que Né? seja morto, viverá. Viverá. Jesus. Então, isso é tão forte para mim, isso para mim é o maior achado da igreja. Isso é por isso que diz Cristo é a nossa esperança. Então, eu não tenho por que estar desesperado. Porque é exatamente isso. A Confissão de Fé é a sistematização da teologia calvinista. Então, reformada. Uhum. Então, você pega esse pensamento e você leva isso a sério. A igreja é dos que foram, dos que são e dos que serão. Então, não está no nosso domínio. Por mais que eu me acabe de trabalhar, o crescimento quem dá é Deus. Você tem que ser um dispenseiro, encontrado trabalhando, cuidando bem e tudo, mas não pense que você é um ativista, o único que vai salvar milhões, que é um grande equívoco, né? Quem faz a igreja crescer é Deus. Você é dispenseiro. Exatamente. E aí, então, vamos, né, para a noite, que também foi o seu culto de 40 anos, de comemoração de 40 anos de ministério. Muito emocionante o culto. Muitas lágrimas. Quem não viu, muitas lágrimas. Quem não viu, vai lá nas nossas redes e assista. O senhor falou de quem são os fortes. Quem são os fortes? Realmente foi muito emocionante. Primeira coisa, quando virou o ano, eu comecei a pensar nesse culto. E aí eu comecei a procurar, né? Uma amiga minha trouxe o primeiro boletim, mandou pela internet, o primeiro boletim do culto que eu usei lá, usei os mesmos hinos. Tudo isso vai relembrando, né? Aí esse dia mandaram uma foto minha da turma toda antes do culto, que a gente ia sair do seminário, estava todo mundo junto, saindo para o culto, né? Já tinha um lugar que ficavam os casados, eu ia passar, pegar ele e ia para o culto, né? Então é interessante observar como isso incomoda, né? Você pensar que tudo isso tem a ver com o amor de Deus por você.
E aí você vai entendendo, porque amor é uma coisa mais abstrata que eu já vi. Como é difícil a gente entender o que é amor. Por isso, para amar tem que ser forte, porque tem que acreditar no invisível. Por isso, não há amor sem fé. É interessante essa relação. Casar, vamos trazer isso para o dia cotidiano, né? Você tem que ter muita certeza, espera muito em Deus, que aquele casamento seja exatamente o que Deus quer para sua vida. Porque amor não está no teu controle. Amor é dom de Deus. Ah, eu quero amar. Eu lembro-me de colegas, que estão vivos, mas que desenhava como era que queria a esposa. Então era o desejo totalmente dele. Eu disse, mas e o plano é esse, o projeto é esse? É um projeto de esposa. Mas e se Deus não mandar? Não, Deus segue, Deus me conhece. Tá? E realmente não deu mesmo, tá? Então vejam, por isso que eu digo, a gente tem que ter muita segurança disso. As pessoas me apertam muito. Você acredita no amor? Eu disse, eu acredito no amor. Mas tem que ser forte para amar. Porque você vai ser chamado a amar o que você não gosta, a ver o que você não queria ver. Amor, ele é uma sensação duríssima. Porque imagine amar a Deus que não deu o que eu quero. Amar a Deus que por alguma razão levou meu filho. Amar a Deus que... Então você vai juntando. Mas realmente, amar não é para fraco, não. No sentido da experiência interior, né? Força humana, força física, autoajuda, não. É algo interior, que só Deus tem para dar. Por isso você consegue trazer isso para a pessoa de Cristo, que é o símbolo máximo do amor. Ele pega toda essa abstração, ele, Deus, e coloca em Cristo aí. Eu vou mostrar a vocês como é que ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Quando eu vejo a situação de Abrão, me coloco no lugar dele, imagine, com aquela idade, o único filho, Deus vai sacrificar para mim. É muito difícil. Brincar de crente. Quando ele chega e diz assim, Petrônio, está indo muito bem. A gente estava comentando isso com o nosso querido colega Lidório. Que coisa, né? Eu digo, todo mundo discutindo, mas pastor, o homem tão operoso. Gente, ele é um dos mais conscientes disso, Ronaldo. Eu tenho lido o que ele escreve, né? Gente, Deus cuida da minha vida eterna. Essa está garantida. Essas coisas, se eu puder cuidar aqui, bem, se ele quiser curar, ele vai curar. Quando você está orando por mim, você quer pedir a cura, é direito seu de pedir. Deus está escutando, ele sabe o melhor para mim. E de fato ele pode curar se ele quiser. Ele pode curar. Veja como é a sensação de uma pessoa que ama, né, a Deus. Não está desesperado. Cadê esse Deus que não me cura? Cadê esse Deus que levou meu filho? Cadê esse Deus que acabou meu casamento? Cadê esse Deus que acabou meu... Deus não acaba essas coisas. São coisas nossas. Perguntaram... São fatos assim que aparecem muito, que todo mundo está desconfiando do amor. Na realidade é isso. Muita gente desconfia de que Deus seja amor, e aí desconfia que tem um Deus, desconfia do amor da igreja, a igreja é seu interesse, que é o que prega boa parte das teorias sociológicas. Na realidade, amor é a grande mentira para muita gente. Né? É a grande mentira para muita gente. Por isso que ele tem que ser vigilante. Por isso que a gente precisa ser vigilante. Vamos examinar o quadro. Desculpa, pastor, eu estou tomando seu tempo, mas vou já lhe passar. Examina o quadro. Adão e Eva. Para mim é o ponto fulcral dessa questão. Tinha alguém para obedecer melhor do que eles, que tinha acabado de ganhar tudo. Um paraíso, tudo maravilhoso. Tudo Por amor, perfeito. não desobedece. Por isso, parece-me que a tese de que Adão e Eva amavam mais a eles do que a Deus é muito forte, essa tese. Porque eles preferiram satisfazer um desejo do que a obediência a Deus. Como Adão e Eva, temos muitos. E você pegou uma palavra que eu queria usar, que é a palavra obediência mesmo. Eu pensei o seguinte, inclusive, eu lembrei quando o pastor falava, que lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, diz que o amor é mais forte que a morte. Olha. E aí eu lembrei disso que a gente está falando de morte, amor. É isso aí. Se eu tivesse lembrado, eu teria feito essa comparação. Mas o que me veio à mente enquanto o pastor comentava, a sua pergunta lá inicial de o que é força, né? Quem é o forte? Quem é o forte, Bom, na nossa cultura o forte é o que grita mais alto, é quem tem mais armas,
né? Esse poder. Mais poder financeiro, é o mais bonito. Esse é o forte. Tem mais dinheiro? Que tem mais dinheiro, que tem mais influência, que tem mais seguidores. Esse é forte. Boa. Né? Tem pouco seguidor, tem pouco dinheiro. É fraco, né? No âmbito da igreja, tem poucos membros, não tem muitos seguidores no Instagram, essa igreja é fraca. Na nossa cultura é isso, a leitura é essa. Esse é o forte. Tá, vamos lá. A Bíblia afirma que Deus é todo poderoso, ou seja, não há ninguém forte como ele. Aí Jesus, como diz o escritor dos Hebreus, ele é a exata expressão do ser de Deus, ou seja, do Todo-Poderoso. Aí Jesus, na última ceia, fica seminu e lava os pés dos seus discípulos. Como que o Deus Todo-Poderoso faz isso? Como que Deus Todo-Poderoso é humilhado na cruz do jeito que Jesus foi? Como que o Todo-Poderoso, lá no cemitério, no sepulcro do Lázaro, um dos seus melhores amigos, ele chora. Ele é fraco. Ele não é forte, ele é fraco. E Paulo não nega isso aos coríntios, né? No primeiro e no segundo capítulo, Paulo fala isso mesmo. Olha, eu quero que vocês se apoiem no poder da cruz, que é loucura, porque ela fala da fraqueza. E aí, então, a gente entra nessa questão. Bom, sendo forte, se fez fraco. Por quê? Como servo. Que é muito o que Paulo trabalhou em Filipenses capítulo 2, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de sua glória, tornou-se a forma de homem, vindo a ser homem, fez-se servo. Então a ideia de servir tem a ideia de submissão, a ideia de obedecer, que é o que o pastor Lindbergh estava falando aqui no final do seu discurso, da sua resposta. Então a obediência, ela fala muito dessa questão do amor. O pastor citou o caso de um casamento. E a gente faz votos quando a gente casa. É uma promessa. Eu vou estar com você na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Né? É diante de Deus e diante dos homens. É um voto, é um compromisso. Eu preciso ser fiel. Né? É o que se espera. Inclusive, a gente usa uma aliança para simbolizar esse pacto de fidelidade, né? Esse compromisso, esse voto de um para com o outro. A gente sabe que nem todo dia a gente está apaixonado, a gente está romântico, a gente está bem-humorado, né? A gente sabe que todo relacionamento, o casamento não é diferente, tem desencontros, desentendimentos, opiniões diferentes, né? Tem os dissabores da vida, as dificuldades, as tentações, tudo isso passa na casa de todos, né? Que se casam. Então a tentação para deixar de cumprir com o voto, quando a enfermidade vem, quando o dinheiro falta, né, quando a alegria falta, ela é corriqueira. Então, como é que a gente faz para continuar casado? Obedece. Serve. Se submete. Paulo diz para os Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus por meio de Cristo. Aí é quando ele fala, marido, ame como Cristo. Esposa, se submeta como a igreja. Então ele coloca essa relação de fidelidade que Deus tem com o seu povo para dizer para nós, é isso aqui, esse é o modelo. Começando por Cristo o texto, né? Depois vem o servo. Então, e qual é o amor de Cristo? É um amor de entrega, um amor sacrificial, mas é um amor, sobretudo, um amor obediente, um amor que serve, um amor que se submete, que se sujeita ao outro, né? Então, o Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha como os dois sermões se encaixam aí, né? Muito interessante. Quando eu fui lendo o final da Epístola de Paulo, meu Deus, como é que caiu 16 para cá, né? A gente sempre estuda no seminário, mas 40 anos a gente esquece muita coisa, né? Mas a pedagogia progressiva de Paulo. Paulo era helenista, então ele tinha uma noção muito clara de como era uma epistemologia do conhecimento. Eu fico observando
como foi crescendo, como ele começou a carta, como ele foi tratando as coisas, né? E fala do que é mais crucial. Eles, olha, se você tiver essa certeza da ressurreição, as outras coisas vão ficando para trás, né? E aí ele parece que encerra, bom, essa é a questão, a última aula é essa, agora eu vou para a despedida, vai para o capítulo 16, né? Então o conteúdo pesado acaba no 15. Agora teve um ponto que também eu não abordei, que o sermão vai ficando pesado, né? O tempo vai passando, mas tem uma parte para mim que foi maravilhosa, está anotada aqui dos meus rascunhos, quando o Paulo diz assim, eu não quero me perder de uma coisa que o pastor falou, eu vou já voltar aqui, mas vou marcar aqui. Mas tem uma coisa aqui que é interessante. Paulo diz, olha, eu custei a entender, mas eu fui pegar uma Bíblia comentada, duas delas, e diz a mesma coisa que eu vou usar aqui hoje. Paulo diz assim, porque não quero ver vocês, porque quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco. Ficarei por algum tempo em Éfeso. E Timóteo vai dizendo, aí quando ele vai falar da oferta, é melhor fazer antes que eu chegue. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Né? Porque quem faz de coração não precisa ver quem é a pessoa. Se eu tiver aí, vai ficar todo mundo emocionado, vai fazer uma oferta grande, porque estou vendo o Paulo. Faça tudo sem o que eu vejo. Antes de eu chegar, já deve estar tudo pronto. Essa questão da oferta me encantou. Veja o cuidado dele, né? Então ele não queria ser o motivo da arrecadação. Não era. Não é um ingresso Não para é um ingresso para ver o Paulo. pregador da noite Vamos, vai vir vem aqui, quando dou um vamos quilo de cobrar, alimento, entendeu? Legal Hoje isso. a gente faz tudo assim, né? a cultura gospel. Ele fez exatamente o contrário. Faz antes, tá? Então eu não quero ser o motivo. Ou você faz de amor. Ele até ensina, né, pastor? Ensina. Vai juntando aos juntando, poucos, ele dá Vai até juntando a... aos poucos. Para os Coríntios, na segunda é. carta, tem 2 capítulos, o 8 e o 9, que é só só sobre isso aí. ensinamento. E ele manda enviar. Tem pessoas que pode trazer, mas não façam na minha frente. É verdade. Na minha presença. Eu achei interessante demais isso aí. Então, é só para ver como a Paulo tem um conteúdo mesmo, né? O poema do 13, do Coríntios 13, toma conta da vida dele. Né? Paulo é um homem que foi tocado mesmo. Não, aquele bruto não seria outro, não seria o homem que foi se não fosse pelo amor. E dentro desse conceito de amor, é uma coisa que muita gente discute. Quando a gente diz amor acaba, ele diz jamais acaba. Eu costumo sempre dizer isso. Quando acaba o relacionamento é porque não tinha amor. Porque se tem amor, sustenta, persiste, tem todo um conceito. Ou eu aceito isso ou eu não aceito. Mas essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Já fiz isso muito tempo, agora já mais para frente, talvez não tenha mais a oportunidade de fazer como fazia antes. Com jovens, para que essa pressa de casar? Né? Para que a pressa de casar? Eu suspeito de duas coisas. Uma é essa brincadeira de que é a menina que Deus deu, o menino que Deus me deu, porque é o bonitinho, a bonitinha. Como que se Deus só trouxesse os bonitos, né? Só os belos. Também não é isso. Mas a gente força muito, a gente, que eu digo, mocidade. Estou me referindo na época da minha mocidade. Como a gente força a barra? E pega uma igreja que empurra você para o casamento. Isso é um erro de igreja gravíssimo. Empurra mesmo. Eu escutei literalmente do meu pastor dizer: não dá para ir para o seminário sem casar. Eu digo, mas eu vou casar? Então, pelo menos noiva. Era uma condição, como pode isso, né? Tá bom, então noivar não é tão difícil, não. Quer dizer, noiva para o seminário. Mas é uma coisa muito delicada você escutar isso. Ainda hoje eu escuto a igreja forçando a barra, forçando a barra. A mesma coisa é quando alguém está viúvo, já quer arrumar a outra pessoa para o viúvo. É uma situação de... Parece que não existe amor mesmo. A gente declara que não tem amor. É tudo uma conveniência. Isso é triste, porque nega esse texto. Eu tenho muito assim, eu gosto muito de ouvir, ler biografias. A do C.S. Lewis é uma coisa brincadeira, de arrupiar quando você lê, né? Que maravilha. Para mim, é uma declaração. Ele sabe, ele aqui está na palavra, ele sabe o que é amar. Esse homem soube o que é amar. E ele escreve com muita riqueza. Então, tem biografias assim. Por isso que é importante a gente... Tá na contramão? Tá, mas nós vamos andar na contramão mesmo.
Porque Cristo não andou nessa mão. Então, vamos seguir a ele. Olha, o pastor tocou no capítulo 2 de Coríntios. Olha a ênfase de Paulo, para a gente concluir esse argumento da questão da fortaleza. Porque amor, a gente vai morrer falando, não tem como. A transformação que Deus faz na vida da gente para amar é uma coisa fora de série, não tem nem como explicar isso. Como é que você realmente passa a amar. A mesma coisa, já de filho é diferente, né? O amor ao filho é uma coisa fantástica, que a gente sabe que lida com esse sobe e desce, porque são carne e osso, mas é filho. Né? Eu via muito isso em escola, quando eu ia resolver polêmica de pais com os alunos. Cada pai chegava bravo já para bater no outro, porque o meu filho quer nem saber, razão ele tem. Depois é que ele vai entender que não é tão assim. Como é por isso que eu para dizer que é muito complexo, mas é uma coisa muito bonita. E Deus nos ensinou muito. Aquela do filho pródigo, para mim é fantástica, né? Fantástica. E você imaginar, você faria aquilo? Teu filho pegou o cheque especial, me lembro demais do sermão. Professor Petronio, me desculpa, mas eu vou contar. Eu, seminarista no interior do Ceará. Olha, o Dé já está em pânico, mas acabando, tudo bem, pastor, vamos lá. Mas esse sermão lá do interior do Ceará, à luz de candeeiro, um senhor simples, homem de roça, foi pregar o sermão pródigo. Ele disse que o filho pródigo pegou a moto do pai, não era cavalo, né? Pelo menos devia ter ajudado. Mas a moto do pai, o talão de cheque, e foi embora. Juntou as moedas do velho, levou tudo. E ele pegando bem assim. O infeliz gastou tudo. Passou o cheque sem fundo, a polícia já estava atrás dele. Olha a ilustração do cidadão. Mas olha, a ênfase dele foi demais. Aí quando ele chega, ele diz, e o menino volta. Pois não é que o pai recebeu com festa, ainda juntou mais dinheiro para fazer uma festa. Então aquilo é muito interessante. Não é uma linguagem comum, mas veja como isso impacta as pessoas, né? Alguém que não usou de violência com um erro, mas tratou o erro com amor. E ele era o pai, ele era o forte da história. Ele era o único forte e o único que podia bater e por xingar, disciplinar. Foi exatamente o que não fez. Eu junto isso com Gênesis 3:9, que para mim é a grande expectativa de um leitor comum da Bíblia, sem ser tocado pelo Espírito Santo, é dizer, agora Deus vai pegar Adão e Eva, agora vai destruir esses dois manézinhos aí, né? Nada. Onde é que você tá? Vem aqui, deixa eu te ajudar a vencer essa palavra. E eles mesmos pensavam assim, se esconderam. Se esconderam. Ouvimos o Senhor vindo pelo jardim e nos escondemos. Ele disse que era, e a gente ia morrer. E olha que tese interessante, você levanta aí. Olha como ele não conhecia o pai, né? Não conhecia o pai. É isso. A sociedade desajustada não conhece o amor de um pai. Né? Não conhece o amor. Por isso, seja mais transparente, pai. Quando teu filho errar, ele volta. Sabendo que tem um pai amoroso. Não vai embora porque tem um pai radical. Que não vai aceitar mais ele. Que vai fechar a porta. Se antecipa. Não pense que seu filho não erra. Ele pode errar como todos os outros. Se antecipe. E demonstre o amor que você tem por ele. Que na hora que ele precisar, ele volta. Quando ele lembrar da casa do pai, o pai que ele tem, ele volta. Mas só para fechar essa ênfase do que é forte. Paulo encerra isso de uma forma maravilhosa. Ele diz assim, ele vai falar da graça e do espinho na carne dele. Ele diz, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus não quer fortes. Quando eu sou fraco é que sou forte, ele diz em seguida. Vai no final. Então, é isso, sabe? Eu acho que fortes são os que são tocados por Deus. São os capazes de amar. Porque quem não é tocado por Deus não ama. Vai no interesse. Isso é pesado. Que Deus ajude nossa igreja a ter pastores que amam. E aí, vocês terão 2 minutos. Eu sei que nós aprendemos muitas coisas, vocês falaram muitas coisas durante toda essa série, mas eu queria que vocês colocassem um ponto focal naquilo que vocês falaram, para a gente, deixasse uma palavra sobre toda essa série que vocês falaram. É muita coisa, eu sei, mas lembra a gente assim, de uma coisa que seja muito, que a gente não possa esquecer. Quando eu pensei na série, eu tinha acabado de ler um livro do John Stott sobre, não vou lembrar o título agora, mas era alguma coisa sobre liderança no século XXI, alguma coisa assim. E ele usa o capítulo 3 e 4 de 1 Coríntios. E foi esses 2 capítulos que me deu
um start assim de pensar, né? Falei, poxa, se pegar essa carta inteira aqui, dá né, dá um suco bom para uma igreja, né? Então, quando eu fui pensando na série, eu pensei nisso. E aí é interessante até a gente pensar como Deus transcende, né? Realmente a nossa... Você vê, não era eu que estava pensando nisso. Porque assim, no final das contas, você vê, a gente tinha uma lógica estrutural de escala, 3 domingos meu, um do pastor Lindbergh. Quando todo primeiro domingo é ceia. E aí a gente tinha um combinado de intercalar a ceia. Uma ceia minha, uma ceia dele. Uma ceia minha, uma ceia dele. Então, quando chegou dezembro, pela lógica da escala, né? Primeiro domingo. Se eu fiz a ceia de novembro, a ceia de dezembro é do pastor Lindbergh. Eu preguei os domingos anteriores, os 3 domingos anteriores. Para mim, era só a lógica da escala. E ainda olhei e falei, poxa, vai ser legal, última ceia do ano, vai encerrar a série. Aí ele, durante a semana, falou assim, você leu o capítulo 16? É engraçado, isso pra mim me tocou muito. Eu falei, não. Li tudo, assim, né, na carta. A gente, quando vai preparando ali, vai folheia, ver, pra ter o norte do contexto ali. Não, é Paulo se despedindo da igreja. Foi demais. Eu fiquei muito emocionado. Ele falou, você tem noção do que Deus fez? Assim, eu falei, não. Ele falou, é. E aí, inclusive, pastor, eu pensei, conhecendo o senhor, que o senhor não ia levar isso pro púlpito de uma forma assim tão leve como foi domingo, né? Porque quem conhece o pastor Lindbergh no púlpito sabe que ele não é tão pessoal assim. Ele né? falou até que ele é romântico. Eu não tinha ouvido falar ele falar isso. E ele falou mal de mim também. Não, mas assim, eu pensei, ele talvez até vai comentar com a igreja, Paulo estava se despedindo, eu também, e pronto, vamos pro texto, né? Não, mas foi uma noite muito especial. E o senhor falou algo, talvez o senhor nem tinha feito as contas em falar disso, e hoje você voltou a falar. Do filho pródigo. A hora que o senhor falou do filho pródigo, para mim, me arrebentou. Porque, guardando as devidas proporções, pastor, eu te vi ali na figura daquele pai. Porque quando eu, como filho pródigo, apareci com a roupa suja, o senhor só me amou, entendeu? Sim. Só me amou. Como o senhor mesmo disse no sermão. Né? Conhecendo o Júnior, a história dele, jamais imaginaria, né? E aí isso fez mais sentido ainda, pensar que há 12 anos atrás ele só me amou, né? Então, para mim isso assim realmente fechou assim com chave de ouro, né? Essa história toda assim, né? Dessa forma assim. Mas se tivermos que destacar algo da série, resumindo os 16 capítulos, a igreja é de Deus, Paulo disse isso. Nós somos alicerçados, fundamentados na obra de Cristo Jesus. E que a igreja, que é o corpo de Cristo Jesus, onde todos nós fazemos parte como membros diversos, ela só pode avançar e ser edificada pelo poder do Espírito Santo. E o seu serviço, no final das contas, consiste no exercício do amor. Porque o amor não busca seu próprio interesse, o amor tudo suporta. E eu acho que esse dá um resumo legal aí de 1 Coríntios. Eu dei uma disfarçada aqui para falar, para não chorar. Realmente. O pastor também já está enxugando as lágrimas. Quando eu preparo o sermão na segunda ali na quarta eu comentei com ele, meu Deus do céu, como pode? Eu fui lendo, não é possível que isso tenha sido. Por que ele não ficou com 16, né? Deixa exatamente para mim. E outra coisa, Júnior, que eu não disse no sermão, e não tinha dito aqui, mas você falou, eu vou ter que dizer, que também não faltaram os irmãos do pródigo. Você acredita? É difícil. Tem que acreditar, cara. Onde é que está Cristo? Você acredita que vai dar certo? Tá aí, o pastor que temos. Então é muito emocionante mesmo. Foi para mim muito impactante. O que eu deixaria de lição?
quando eu vi o sermão do pastor Petrônio no Mateus, em Coríntios 13. Acho que como é que edifica uma igreja? Uma igreja que não ama, não é igreja. E aí, eu concluiria dizendo que, de fato, a edificação da igreja se dá quando a gente ensina ela a amar. E isso é todo dia, toda hora. Se a igreja não amar, ela estará aqui por outros interesses. E quando acabar o interesse, também ele vai embora. Só fica quem ama. Os que foram, os que estão e os que virão. É que farão essa igreja ser os braços e as pernas do pastor Petrônio para seguir adiante. Ele vai encontrar aqueles que já saem, que não gostam, que vai embora, que tal. Infelizmente. A minha medida para ficar e tocar o barco com o pastor Petrônio são aqueles que amam. Que ama não é o que balança a cabeça para tudo, não. É que enfrenta, que discute, como ele também vai enfrentar, vai discutir. Mas vai aparecer muitos Petrônios na vida dele também. Para ele fazer exatamente, demonstrar o que ele tem pregado. Isso é muito bom. Então, é um momento muito especial, se pode entender, porque eu lembro isso. Se não for por amor, deixa a igreja. Porque só o amor permanece. Gente, esse foi o último episódio da segunda temporada do Pode Entender. Fiquem atentos às nossas redes sociais. E agora, a partir de agora, nós entraremos no Advento, falando sobre o nascimento de Jesus, né, pastor? Então, vejam as nossas redes, vejam os cultos e tudo que nós passamos nos nossos canais. Muito obrigados, mestres, por nos ajudarem, por estar aqui, por nos emocionarem, por nos ensinarem, nos encorajarem dia a dia. Pastor Petrônio, tamo junto nada mais aí, a hein? declarar. Obrigado. Pastor Lindenberg, muito obrigada. Oração e ao lado desse grande homem aqui. Ok. Tchau, gente.